Bem-vindos. Este é mais um daqueles apontamentos que temos vindo a fazer sobre previsões para 2015. Eu sou o João Caldeira, sou o fundador da Casa Tarot e tenho o prazer de ter comigo hoje também o Kimon, que também é membro da Casa Tarot, membro honorário, que está, no fundo, praticamente desde o início e que tem acompanhado todo um trajeto de crescimento e participado em grandes eventos, esta vinda da Rachel Pollack há algum tempo a Portugal, os primeiros encontros internacionais de tarot, enfim, toda uma série de eventos que têm, digamos, honrado e dignificado esta arte. E hoje estamos a falar em previsões, que é um assunto talvez um bocadinho polémico, há os que gostam muito e se calhar há os que discordam. Mas basicamente o que estamos a fazer aqui é apontar alguns aspectos importantes deste ano. As cartas orientam-nos muito, dão-nos sugestões, possibilidades de meditação, e é isso que vamos fazer. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Vamos começar com um conjunto de cartas bastante interessante para este próximo ano, que correspondem ao centro da questão do Sagitário. Mas, Kimon, não sei se queres aqui acrescentar alguma coisa. Bom, antes de tudo, quero agradecer de poder estar mais uma vez aqui no estúdio da Casa de Tarot. E já disseste tudo. Hoje optamos por assustar os Sagitários no início. Não vamos assustar. Vamos desafiar. Vamos desafiar. Sim. Quer dizer, as cartas que vêm, que nós tiramos, são 3 cartas que descrevem o moto central, digamos assim. São o tema ou a situação desse ano. Depois haverá mais 3 outras cartas no sentido de dar conselhos portanto, nós temos aqui como o tema central, temos a morte, o diabo e o 3 de ouros. O que dá para ver é que, quer dizer, a morte e o diabo, independente agora do significado, são 2 trunfos, são cartas muito fortes, e mesmo dentro dos trunfos são cartas que são sérias, não são graves, não são más, mas são sérias. Portanto, só com isso dá para dizer que o ano do Sagitário não será um ano qualquer, não será um ano leve, que poderia ser outro ano também. Quer dizer, é um ano importante, onde há muitos novos inícios, há muitos começos, há alguns desafios também, que eu estou a falar agora do diabo. Portanto, há uma força enorme. A morte é uma carta também de um início, de um arranque com imensa força. O diabo também tem muita força. Temos é que ter consciência dos limites, se quiserem assim, dos perigos. Agora, a terceira carta, o 3 de ouro, já nos mostra quais são os instrumentos para nos manter num caminho seguro, que é basicamente o trabalho, é o ser prático, é trabalhar com outros, é seguir caminho, construir, não ter medo de rotinas também, é trabalhar, não é pensar, não é filosofar, é manter-se no chão, e dessa maneira também não haverá perigo nenhum de deslizar, de haver derrocadas maiores, que no entanto poderão estar lá se a pessoa se deixar ir com a corrente, mas isso veremos mais à frente. Okay. E é de facto também muito interessante vermos aqui neste conjunto de cartas, como tu disseste, não será um ano leve, mas é um ano muito interessante porque este conjunto de cartas falam-nos de grandes iniciações. A carta no fundo, a carta do diabo, a carta da morte, que pode ser, digamos, temida um pouco por algumas pessoas, mas que tem significados mais amplos e que é bom lembrar a paz, a tranquilidade, a transformação, um certo estar
num casulo e que, no fundo, podemos resolver e sair desse casulo. Depois, a carta do diabo, que tem um mau sentido, porque vem lembrar todas as coisas diabólicas ou más, mas que tem um outro sentido, o sentido da energia, da força, do gosto e da vontade de viver, porque as pessoas às vezes esquecem um pouco que todas as cartas têm a ver connosco e elas não são más, são energias importantes das nossas vidas. E a carta do diabo é muito interessante estar aqui para este 2015, porque Sagitário está a enfrentar um lado de prazer, um lado de terra, um lado de conhecimento da terra, saber viver a terra. O anjo na terra, o anjo caído na terra, tem duas hipóteses. Ou aproveita a terra e a usa no seu melhor ou no seu pior. E o seu poder de vida vai influenciar, portanto, este lado mais positivo ou negativo. Portanto, para Sagitário, este ano é a possibilidade de viver muito intensamente a vida. Agora, claro que viver a vida intensamente, como nós percebemos pelos baralhos, tornou-se sempre um desafio para o ser humano, que é como é que eu vivo intensamente sem entrar em zonas perigosas ou obscuras. E isso é interessante, porque estando aqui no centro é possível tirar o melhor da intensidade da vida. E temos dois contrastes, intensidade e descanso, paz e mudança. Portanto, há uma espécie de renascimento para algo intenso, para algo prazeroso, que se calhar na primeira parte do ano vai ser mais pacato, chamemos-lhe assim, e depois se torna mais intenso para, com o 3 de ouros, haver a ligação com os outros, o trabalhar, como aliás é nítido nesta carta que vemos aqui do lado direito, que é uma carta de colaboração e de construção. Muito interessante, muito bonita esta colaboração que está muito ligada ao número 3, que é um número de 2 e um terceiro que estabiliza. Este número 3 de estabilização e de alguma promessa de, digamos, de prosperidade vai marcar este 2015 para Sagitário. Os nativos podem, digamos, prosperar com esta energia de transformação, portanto, novas coisas a acontecerem, coisas que já não interessavam de facto e que foram largadas e que agora dão espaço para novas possibilidades que vêm com intensidade e colaboração. Esta colaboração parece-me um fator muito grande porque vamos ver mais adiante, se calhar, esta ligação, falar um bocadinho mais sobre isto. Kimon, tens alguma coisa a acrescentar sobre este centro? Não, acho que não. Quer dizer, o diabo, nós temos um novo início, que é a morte, depois vem o diabo é aquilo que já disseste, e tem um aspecto muito, muito de ego, muito do meu caminho, quer dizer, acaba um mundo e é ir em frente e não há de se olhar nem para trás nem para os lados, porque também realmente acaba uma fase e começa uma nova. Agora, o perigo, digamos assim, é tornar-se egoísta, e é exatamente isso que o 3 de ouros emoldura, ou digamos assim, dá logo uma resposta onde estão os limites, como é que se pode se manter no chão. Portanto, não é indo simplesmente em frente e à procura do prazer e do belo prazer, mas tem a ver com o trabalho, de facto, com as coisas práticas da vida, com outros, a construir algo que contém e torna de maneira produtiva e criativa essa força do diabo. O 3 de Deus, o 3 também são forças criativas. Portanto, é uma transformação de uma força enorme em, se calhar, coisas pequenas, ou que o Sagitário pense que sejam muito, muito pequenas, mas na verdade não são. Há uma força enorme por trás das pequenas coisas. Eu acho muito interessante o que disseste, porque traz aqui um aspecto valioso que é bom falar. Aproveitamos sempre as cartas para aprofundar um bocadinho e vemos aqui a importância das palavras. Palavras como diabo têm um forte impacto. É uma palavra que tem, desde muito tempo já, um impacto de negatividade profunda.
quando, no fundo, ela fala do prazer, que acabaste de referir e que é bom ter dentro de certos parâmetros, mas esse prazer é essencial também para vivermos. Sem essa força de vida, sem essa força anímica, não vivemos. Também a palavra egoísmo é interessante porque tem uma forte conotação negativa, contudo, sem, digamos, um outro lado do egoísmo, um egoísmo protetor, também estamos mal na vida, porque perdemos a consciência do eu, perdemos a consciência do que somos, perdemos a consciência da nossa proteção pessoal e então coisas perigosas podem acontecer que também são diabólicas do outro lado. Quando perdemos alguma noção de que temos que ter algum ego, um sentir bem, eu sou, eu existo, eu também estou aqui. Claro, quando este eu também estou aqui entra em colapso, em colisão com os outros e com a vida, então ele assume o pior de tudo isso. Mas pode ser também algo de extraordinariamente importante e de extraordinariamente valioso. Portanto, é um bocadinho isso. Vamos aqui dar aqui um pouco esta nova olhadela a estas cartas que vêm de uma transformação para uma energização, um renascimento para uma vida em que é de ter cuidado com essa questão do ego, mas que esse ego pode, até um certo ponto, ser benéfico se ele for usado na colaboração e no reconhecimento dos outros. Pode dar à vida uma força muito grande. Pronto, e falámos aqui sobre estas cartas que têm, sem dúvida, importância de serem mencionadas com um certo cuidado, visto que muitas pessoas ficam assustadas com nomes como morte ou diabo, não é? Palavras têm força. Se chamássemos força de vida, como podíamos chamar de facto a carta diabo, força de vida, animismo, e se falássemos na morte como casulo, transformação, uma passagem, então elas tornam-se mais simples e mais fáceis. E elas estão lá, tudo isso está lá. Portanto, vai competir também aos nativos de Sagitário fazerem essa transformação e, portanto, isso está no centro deste ano. Vamos ver. É um ano bonito porque pede grandes iniciações, grandes passagens. Portanto, grande força. Bom, e vamos passar à próxima carta, não é? Na próxima carta vamos aqui encontrar... eu vou aqui focar essa carta, procurá-la e focá-la, porque vamos encontrar um rei de copas. Sim, o rei de copas, nós tiramos como a posição dessa carta é o desafio. Existe o desafio no sentido da palavra, realmente, aquilo que nós devemos viver para aprender algo, para ir em frente. E depois existe a palavra desafio na terminologia americana atual, que significa problema, simplesmente. Mas como não há problemas na vida, dizemos desafio. Portanto, tem esses dois lados. O Rei de Copas é, por si, uma personagem muito interessante, muito profunda, mas também muito complexa. Ele próprio cheio de desafios, por ser um rei associado ao fogo e ao poder e à iniciativa, ao impulso masculino, mas sendo do elemento copas, que é per se feminino reativo. Portanto, ele tem ali dentro de si já uma dualidade que ele próprio, na verdade, não consegue dissolver. Quer dizer, é um desafio, e é um desafio no sentido de problema, mas é um desafio também no sentido de uma força e de uma complexidade, de uma profundidade enorme. Portanto, é uma personagem que tem tudo em si, mas ele próprio, na verdade, não é alguém que já traz o seu caminho dentro de si. Quer dizer, o foco é realmente de lidar com complexidades, com opostos, com contradições, paradoxos interiores. E nesse sentido nos remete um bocado à situação geral do ano, com o diabo, a morte e o 3 de copas. Portanto, há de trabalhar coisas interiores e o perigo, como é no diabo, de se deixar levar pela corrente. O rei de copas também sublinha isto, porque o rei de copas também é muita água. Há muitas copas, pode haver muitas bebidas, sim, aliás, pode haver muito... Exatamente. Água. E, quer dizer, o diabo também tem esse lado
dos vícios, do deixar-se ir pelo prazer. Portanto, existe esse lado, mas depois também existe o lado de disciplina, que é o rei, mais do que as copas, de controlar tudo isso e tornar isto realmente numa força interior. O que é interessante é que há imenso potencial, mas não é automático. Portanto, os Sagitários realmente terão um ano em que podem aprender muito, viver muito prazer, muitas coisas positivas, complexas. Não é o ano em que deviam esperar respostas claras, diretas, muito simples, em 3 frases, mas é um ano de muita profundidade, muita complexidade e muita riqueza, que também vai puxar pela personalidade e pela capacidade das pessoas de viverem a sua própria vida. Este rei é um rei, digamos, muito, às vezes, terapêutico. Ele tem o lado água, a sensibilidade humana. A água traz muita humanidade, o lado da humanidade, da memória também, o lembrar das coisas, e esse lembrar faz-nos, digamos, selecionar também o melhor, às vezes, da vida. Então este rei pode ser, de facto, muito terapêutico também. É um desafio de encontrar pessoas sábias, mas sábias do coração, com uma sensibilidade também da vivência do coração, que orientem para a vida, que saibam compreender porque viveram, porque sentiram. E, portanto, os nativos agora de Sagitário vão, digamos, de certa maneira ter talvez a necessidade de encontrar essas pessoas sensatas do ponto de vista da sensibilidade do coração e também, digamos, partilhar com outros essa sensibilidade. É isso, como dissestes, que vai, digamos, dar um contexto à carta do diabo e ao renascimento que está a ser feito, de uma certa limpeza afetiva, como se este ano, para nativos de Sagitário, eles vivessem uma certa limpeza das emoções, um aliviar das coisas, para depois enfrentarem um prazer que pode ser bom se for sempre tomado em conta os outros, que era o tal 3 dores, a ligação com os outros. Portanto, aqui o Rei de Copas vem ajudar com a sensibilidade humana, o lado humanizante, essa passagem também. E vamos, portanto, largar agora este Rei de Copas para ver os pontos positivos, aquilo que vem facilitado para os nativos de Sagitário. E bom. Sim, o Pajem de Ouros tem uma ligação aos 3 de Ouros que já tínhamos antes. Portanto, as ajudas, digamos assim, que a vida fornece, são ajudas fundamentais, primárias. Mais uma vez, não há um caminho feito. O Pajem das 4 cartas da corte é a carta que tem mais caminho pela frente, é a carta que também tem mais optimismo, tem mais vontade de crescer, de conhecer, de iniciar a sua viagem alquímica psicológica. Tudo isso num sentido realmente muito prático. Portanto, a força, o conselho positivo, a ajuda que há, é que há realmente novos inícios e a possibilidade, ou digamos, existe a realidade de novos projetos que estão em fase de germinação ainda, e que vão ser caminhos. E é nesse sentido do caminhar, do trabalhar, estou a falar do 3 de Ouros, que é ali que é o caminho. Portanto, não há de ficar à espera de um caminho já pronto, mas há de espreitar à volta e ver onde há inícios de caminhos. E de facto aqui o Pajem também traz uma outra, para mim, também uma outra sensibilidade que vem complementar essa, que será a sensibilidade de, digamos, voltarmos de novo a sentir que fragilidades, e isto é importante, particularmente importante, no que respeita ao próprio problema criado pela questão do diabo, que é trazer a necessidade de agora vamos aceitar a nossa fragilidade, aceitar que nem tudo está estabelecido
E, portanto, esse aceitar de fragilidade é fundamental, porque senão vamos fazer a fuga para drogas ou para álcool ou para outros tipos digamos, de fuga do mundo. Portanto, agora, com esta aceitação de fragilidade, isto dá-nos a possibilidade de não ser tão exigentes, não ser tão violentos connosco ou com o mundo. E daí um respirar, um aceitar daquilo que vai crescendo, da energia que vai crescendo, das coisas que se vão construindo, porque elas não estando lá todos os dias com a mesma segurança, a verdade é que virão. Se hoje eu não estou tão bem, amanhã estarei um pouco melhor. E esta aceitação sem violência, sem ter que fugir, sem ter que escapar com o álcool, sem ter que escapar com uma outra droga qualquer, é muito importante. É muito importante. Portanto, temos aqui este ponto positivo que vem ajudar a enfrentar estas iniciações. E, no final, temos o conselho. Ora bem, o conselho continua a estar na zona dos ouros, das cartas da terra, das cartas do chão. Há quem diga também que o diabo é uma carta do chão. Também a morte é uma carta do chão e da água também. São cartas que mexem, por exemplo, no caso da morte, é muito aquática pela limpeza que faz, é muito também do chão, aquela expressão do pó vieste e do pó voltarás, que é uma expressão pesada, mas tem um lado bonito, que é o regresso aos lados maternos, à proteção materna e a esse tempo de, ao estarmos protegidos, neste caso pela própria terra, pela vida, podermos renascer. Então, não há dúvida que um as de ouros, que é sempre os ases são sempre cartas de começos, vai permitir muito de renascimento e é um conselho de aproveitar a oportunidade. Pois se temos que fazer esta viragem e apanhar nova energia, há aqui oportunidades, não é? E há que agarrá-las, e são oportunidades de chão, são oportunidades de crescermos, são oportunidades de sucesso, são oportunidades de casamento, de ligações fortes, ligações estabelecidas com bases, com potencial. Pronto, mas vou deixar ao Kimon também aqui complementar. Sim, quer dizer, isso no fundo sublinha mais uma vez o moto central desse ano tem muito a ver com ouros. E não são caminhos já construídos, não são mundos que já existem pela metade ou em quase tudo já esteja feito, mas é tudo início. Os ases são potenciais, é um potencial enorme que existe neste ano de iniciar, seja o que for, num sentido prático. O conselho e a ajuda é o pajem de ouros. O desafio era o rei de copas. Portanto, o rei de copas também é um desafio no sentido de aprendermos e, como o João já disse, pode ser também uma figura de um mentor, de alguém que tenha conseguido de facto ser um rei de ouros e não só um sereio que vai com as correntes, mas que é um rei e que controla todo esse mundo das emoções, das intuições, da psique, que também é a água. Sendo essa pessoa o mentor, nós temos ali no outro lado o pajem de ouros, que seria o discípulo. Portanto, em termos práticos, a falar de ouros, o conselho acaba sendo um bocado de olhar por pessoas, ou uma pessoa, que realmente seja um rei de ouros, que tenha conseguido dar esse passo, conhecer todo o mundo da psique e ter conseguido dominar e utilizar e não estar contra isso, mas realmente que conseguiu ser uma pessoa completa. E nesse sentido, depois o As de Ouros é um início em todos os sentidos, é um chão, é um fundamento para uma nova realidade, mas sempre no sentido prático de construir algo. Portanto, o ano dos Sagitários resume-se muito a um ano de um fundamento possível para qualquer construção, qualquer plano concreto que seja. Isso com uma força por trás gigante, que é a morte e o diabo. Portanto, não é um ano qualquer, é um ano onde há, de facto, desafios interiores, mas também é um ano em que pode-se construir ali um fundamento
notável para muitos anos a seguir. É um ano de viragem, de certa maneira, podemos dizer. Aliás, este AS, depois a seguir também do ponto positivo da morte, é um ano de viragem, um ano de grande viragem. Portanto, cuidado, não se esqueçam de que cuidado com as palavras, vejam o lado melhor. Nós, às vezes, podemos transformar a vida através também de um certo conhecimento das palavras que usamos, porque elas às vezes lembram-nos o lado mais positivo para onde nos devemos orientar e aquilo de que temos que resolver ou que afastar. É bom perceber essa mágica. E pronto, este será um pouco estes conselhos e estas sugestões e estes apontamentos que temos para dar para Sagitário para o próximo ano. Não sei se ainda queres acrescentar alguma coisa. Não, no fundo acho que não. Eu acho que roda um bocado a volta dessa carta do diabo. Que somos nós, como já disseste, quer dizer, não é nenhum inimigo terrível que está fora, mas o diabo também somos nós, e a questão é entrar em diálogo, conhecê-lo e fazer dele amigo, fazer dele parceiro em termos de força, em termos de capacidade de impacto e de ajudar a construir algo. E uma das melhores maneiras realmente de torná-lo parceiro é usá-lo para questões práticas para construir algo. E pronto, eu reforço, porque tenho defendido tanto isto tantas vezes, que é também aproveitar a vontade de vida que o diabo traz, a vontade de ânimo, o ânimo da vida. Portanto, é isso que há que aproveitar. Nas cartas maiores, nós temos sempre as zonas melhores e piores das cartas. E conforme elas nos vão aparecendo no nosso caminho, vamos ter que descobrir o melhor de cada uma delas. Aquilo que nos vai trazer mais conhecimento, mais felicidade, mais plenitude, mais ligação. Todas estas palavras tão positivas, vamos ter que as descobrir lá. É um desafio. E, portanto, para Sagitário este ano, os desafios são bons, quanto a mim. Quanto mais intensos, maior será a sabedoria que podemos também tirar desses desafios. E pronto, e aí está a diferença entre um desafio ou problema, entre diabo ou ânimo, vivacidade, energia, intensidade. Tudo isto são uma questão de palavras. Agora, os 22 arcanos maiores são, de facto, iniciações da nossa vida. Portanto, parabéns, quanto a mim, a Sagitário, que vai ter um ano bonito, um ano de bons desafios, de grandes iniciações. Lembrem-se das cartas que orientam e que puxam. Lembrem-se que há aberturas, que há a necessidade de aceitar às vezes a fragilidade, porque a fragilidade protege-nos. Esta aceitação da fragilidade. Não é a fragilidade em si, mas a aceitação que também existe nas nossas vidas. E lembrar também que há um lado do coração importante e que deve reinar. É o tal desafio do rei. E pronto, com isto fica pelo meu lado os meus desejos de um bom 2015. Sim, igualmente. Só queria adicionar rapidamente uma coisa que não é para aprofundar, mas para quem estuda um bocado essas coisas. Esse lançamento é muito alquímico. Nós temos o rei de copas, que é o fogo e a água. E depois temos o diabo, que é o fogo também, a morte, os diferentes estados da alquimia. E como conselho final e força final temos o as de ouros, ou seja, o ouro alquímico. Portanto, quem quiser entrar um bocado mais nesse assunto e tem a inclinação para estudar ou viver um bocado com estas coisas, que procure na alquimia, que lá vai haver muitas explicações e muitas ajudas, com certeza. É o ano alquímico do Sagitário. Pronto, e com isto terminamos este apontamento. Foi sem dúvida um prazer mais uma vez estar aqui convosco desse lado. Falem connosco, mandem-nos mensagens. É sempre bom esta ligação. Lembramos o 3 de Ouros, o 3 de Ouros é muita ligação. E um bom ano. E até breve. Esperamos contar convosco não só para o próximo ano, mas também para outras previsões. Fiquem bem.